Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à casa do Javi, a minha casa, pode entrar, pode entrar. Ai, meu Deus, eu estou gravando normal, estou gravando até cedo, é sábado, gente, sábado à noite gravando porque domingo preguiça. Ai, meu Deus, preguiça, que lindo. Gente, então, na minha pauta diz me apresente. Oi, eu sou o Jove, eu sou dono desse podcast, a Casa do Jove. E se você entrou, você provavelmente é louco da cabeça. Eu acho que vai ser a parte final da fanfic do Lusterflix, porque pelo que eu vi, só tem mais alguns capítulos e mesmo que esse episódio fique com 1 hora e meia, 2 horas, eu tô nem aí. Eu tô pensando em terminar essa fanfic porque eu não aguento mais ler ela. E eu gosto de ler fanfic a cada 10 episódios e se eu seguisse isso, meu Deus, nunca ia acabar essa fanfic. Então já estamos praticamente na final, né? Meu Deus. O Netflix voltou com o canal e depois foi hackeado de novo, aparentemente, pelo que eu vi. Então, loucuras, loucuras, enfim. Gente, eu só vim rapidão falar minhas redes sociais. Tem o meu Instagram, que é SpaceJove, de SPACEJOV. Se você pesquisar, daí. Ou o meu TikTok também é esse. Me segue lá também. Mas se tu ir no meu Instagram, que é o mais principal, minha rede mais principal, que eu falo todo dos meus projetos e tal. Tem o meu Linktree lá. E lá tem também minhas músicas no Linktree. No Stories destacado também no meu Instagram tem minhas músicas, que eu faço música eletrônica. E hoje, aliás, eu tô gravando, mas depois eu vou lançar um EPzinho de 2 músicas. Chamado Páprica, em homenagem a Páprica, um anime lá. É música eletrônica, balada, mas puxada para jogo mesmo, hyperpop, enfim. E eu também tô escrevendo um livro. Então me acompanhe, me ajude, me siga. Siga meu TikTok também. Ouve minhas músicas porque eu quero fazer algo grande. E esse podcast é literalmente um modo de eu falar: Oi, sou vivo. Que louca. Também pra falar mesmo, tipo, tentar melhorar minha leitura. Mas eu sinto que todos esses episódios não tenha melhorado muito. E sim, eu tenho a língua presa, então é meio complicado pra mim ficar lendo por horas, mas a gente testa. E eu vou tomar água agora. E se perguntam, por que casa do jovem? Porque eu moro sozinho, e daí quando minhas amigas vêm aqui, eu me sinto tipo, pode entrar, daí tipo, eu gravo na mesa e é como se eu estivesse gravando, lendo com vocês, rindo com vocês, enfim, coisa boba. E a temática é toda laranja por causa do Reddit. Mas o Reddit é mais. É tipo. Se eu não saber o que gravar, vai ser Reddit. Então é isso. E, enfim. Gente, se tu tá vendo pelo Spotify, classifica, que é dar 5 estrelinhas. É só clicar entrar no perfil do podcast, nas 3 estrelinhas e 3 pontinhos, daí classificar e dar 5 estrelas. Por favor, me segue, comenta alguma coisa no episódio e compartilha. Se tá no YouTube, se inscreve, dá like, ativa o sininho e comenta alguma coisa também. E hypa o vídeo, se der pra hypar, eu não sei se dá, eu acho que não. Mas enfim, é isso. Vamos para o tema principal, que é a leitura da fanfic do Lusterflix. Eu tô tentando ser mais positivo porque hoje tive um dia maravilhoso. Hoje eu saí pra ir no shopping com minha amiga, vi o filme Os Pecadores, foi muito legal. E vai lá no meu Insta que tá um monte de story. E eu comecei a usar óculos, então. É um óculos falso, só pra dar noção. Eu amo o povo, nem me segue no Insta. E eu, agora eu tô usando óculos. Não faz mínima diferença, véi. Enfim. No último episódio da leitura da fanfic, eu falei, agora é a notícia. E realmente a notícia é o capítulo mais longo. E vamos ver, se eu ler rapidão e der, daí eu vou ler os outros capítulos, porque tem esse capítulo, mais outro que é realmente uma notícia que, eu vou demorar um pouco pra escrever, que o Luster deixou, mas eu vou ler por cima. E daí os últimos 2 capítulos são mais curtinhos, então vamos lá tentar acabar com essa porcaria dessa fanfic que ninguém aguenta mais. Então vamos começar. Aliás, o Lusterflix é totalmente piada, essa leitura dessa fanfic. Eu também escrevia fanfic quando era mais jovem, super vergonha alheia. E aliás, eu li minhas fanfics no podcast. Então, Lusterflix, pelo amor de Deus, não processa o meu canal. É totalmente mera piada e tal, porque eu li o fanfic de um monte de gente. E quando eu soube que tu tinha feito uma, eu fiquei louco pra ler
Porque é da vergonha alheia, assim. Até as minhas fanfics eu tenho vergonha alheia quando eu leio. Mas isso não é difícil, porque todo mundo sente vergonha. Mas eu escrevia já sentindo vergonha. E eu amo que o povo realmente gosta, mas não sentindo vergonha. Eu acho que é algo que todo mundo sente. Ah, eu quero ler, eu até posso gostar, mas no final eu vou sentir uma leve vergonha. Isso é todo mundo. Ou deve ter gente que realmente gosta. Vamos lá. A notícia escrita por Lusterflix. Notas do autor. É o pai do Pedro na capa. E a capa é um desenho do Luster muito lindo. Desculpa se tiver erro ou ter trocado algum nome. Eu tava chapado de sono. Fiz tudo pra trazer o capítulo hoje, então aproveite. Porque já já acaba. Nossa, que ótimo, né? Eu não quero. Eu morro que todo mundo que salvou colocou de favorito. As fanfic tudo foto de fur. E a leitura também, tudo fur, tudo fur, tudo fur. Menos eu, né? Na verdade nem tem, porque é na Webback Machine que eu tô vendo essa desgraça da fanfic, porque o Lucifer excluiu, mas algum louco, alguém que lembrou disso, salvou por algum motivo. Então tá, vamos continuar. Paviori, 2 meses depois. Gente, se eu tá ouvindo direto dos episódios, saiba só uma coisa, eu não faço ideia do que eu vou ler agora, porque eu não me lembro de nada faz muito tempo, mais de um mês que eu li a tal parte do capítulo. Eu não sei, eu acho que o Yuri é o da neve, enfim. Vamos continuar. Eu só sei que o Miguel é a criança. Estávamos preparando tudo pro Natal. É véspera. Com certeza é a melhor época do ano. Estamos em casa, os meus pais e os pais de Pedro estavam lá. Eu saberia que meus pais viajaram para longe só para passar o Natal, mas não a de Pedro. O pai de Pedro ficava perguntando toda hora onde estava a namorada dele, dividindo as tarefas eu fiquei com Miguel decorando a árvore. Pedro estava tirando a neve do lado de fora, nossas mães estavam preparando a ceia e nossos pais estavam do lado de fora botando pisca-pisca. Eu e Miguel acabamos com a árvore, acabamos de terminar de decorar a árvore. Ele foi pro quarto dele e eu fui lá fora ver como estava Pedro. Eu estava de costas e não vi, ele estava de costas e não me viu. Estava frio lá fora e nevando muito. Pedro diz. Eu tô sentindo o cheiro de ômega. Quê? Ele falou meio que rindo já. Já rindo já. Ele parou com o trabalho. Nossa, eu quero morrer porque eu fico travando lendo, porque as coisas não fazem sentido o que eu tô lendo. O Luster não sabe escrever muito bem. E é por isso que ele pede perdão, né? Corcondância. Tá difícil. E Yuri diz: vem pra dentro, tá frio. Disse enquanto puxava seu braço. Pedro diz: Yuri, você tá falando com uma raposa do Ártico. Eu não sinto frio. Tá, o Yuri é o Tonhãozinho e o Mestiço e o Pedro é o da neve. E o Miguel é a criança. Yuri diz: eu sei, você não entende pra onde eu quero te levar. Fiz uma cara de malícia pra ele só aceitar, mesmo não sendo coisas mais 18. Ele foi saltitando comigo para dentro, eu levei ele pro quarto antes que ele tirasse a roupa. Eu o impedi para falar. Yuri diz: Pedro, não é coisa mais 18. Eu vi o rabo dele parar de abanar. Eu queria te levar aqui pra dentro pra gente. Quê? Eu queria te levar aqui pra dentro pra a gente tanto arrumar a forma. Tô tentando arrumar um jeito de falar as coisas, Pedro. Não sei se eu estava pronto pra isso. Pedro disse: tipo o quê? Yuri diz: faz 2 meses que eu descobri que eu tenho câncer. Não sei. Que ódio. Não sei se eu quero falar isso pra minha família. Eu senti pequenas lágrimas nos meus olhos. Pedro disse: ei, ei, eu tô aqui. Podemos fazer isso juntos. Ele tinha razão. Yuri diz: tá, vamos fazer isso. Quando bater meia-noite, ele acenou com a cabeça. Ainda era tarde, por volta das 8 horas, e a amiga de Miguel chegou com a avó dela. Desde que eles se conheceram, ficaram muito próximos, como irmãos. Eu voltei pra árvore e fiquei olhando os tamanhos dos presentes até minha mãe me chamar para sentar no sofá com ela junto com a Rony. Rony é a mãe do...
Pedro. Silva, que deve ser a mãe da... Porra, não faço a mínima ideia. Que ódio. Silva, filho, eu e Rony estamos falando sobre um assunto que queremos saber. Vi que tá na hora de me constranger. Yuri diz, mãe, não. Silva a Silva é a mãe do Yuri. Silva diz, quando você e Pedro vão ter um filho? Porra. Yuri diz, mãe! Eu gritei vermelho de vergonha. Rony diz, Silva, coitado, cuida de criança é um inferno. Silva diz, cuidar. Coitado. Cuidar de criança é um inferno. Não, tá certo, eu sou mongo meu. Silva diz, que nada, menina. Eu quero ver vários netinhos com as caras de ambos. Não vou trair o Pedro em... Ela... Que? Não vai trair o Pedro, hein? Tá. Aí, ó. Ela disse apontando pra mim que estava suando frio pelo assunto. Yuri disse, mãe, o que eu fiz pra você? Disse me ajoelhando pra ela. Silva diz, tô brincando, filho, do jeito que eu te conheço, a criança não ia receber atenção e ia morrer no útero mesmo. Nossa, que horror. Elas começaram a rir e saí dali antes que explodisse de vergonha. Fui para a janela e vejo de novo Pedro lá do lado de fora, deitado na neve. Eu disse pra ele ficar do lado de dentro. Fui até ele e percebi que ele estava olhando as estrelas no lado dele. Yuri diz, tá olhando pra elas por quê? Pedro, pensando. Ficamos em um silêncio, então decidi tentar parecer filósofo. Yuri diz, tá bem. Elas são tão grandes e nós tão pequenos. Isso me faz pensar que somos apenas míseros grãos no universo. Uau. Pedro diz, eu te entendo. Pelo menos vamos fazer esses grãos serem mais valiosos no universo. E ele diz, hahaha, eu ri. Como? Não temos propósito no espaço temporal. Outros só têm um propósito na vida. E nem faz sentido dar tudo de si para fazer algo que não tem importância. Pedro diz, e daí, viver é o que importa. Não ficar preocupado com o seu propósito. E ele diz, Pedro, o que é isso? Uma ave? Quê? Pedro disse, o que é isso em ave? Eu não sei. Era pra ser uma ave? Era pra ser uma ave? Eu não entendi nada. Pedro diz, você não nasceu com um propósito. Você nasce com a missão de viver, aproveitar cada momento e ver o mundo como um lugar novo cheio de aventuras para ser vividas. Um silêncio ficou entre a gente. Eu enxergava de uma forma diferente para o homem da minha vida. Pedro disse, sabe o que eu imagino? Nós dois velhinhos em um sofá vendo TV. Eu imaginei na hora que ele falou e eu ri. Yuri, quando um fica bravo com o outro e é só tirar aqueles aparelhos do ouvido pra não escutar. Rimos. Mais um pouco ele continuava a rir, mas eu parei porque eu pensei numa coisa. O câncer. Pedro diz, vamos tentar ou esperar você pegar um resfriado. Na hora já falei me levantando. Yuri diz, vamos! Vai ter uma quebra de tempo, então eu vou tomar água enquanto isso. Quebra de tempo. Já era 11 horas da noite. Nós estávamos na sala assistindo TV. Ficamos lá para esperar da meia-noite. Eu não tirava aquela ideia da cabeça de falar pros meus pais. Eu estava tenso, mas o Pedro não aparecia. Vi no meu celular que era 11h43 da noite. Meu coração batia forte. Quando deu 11h50, decidi levantar para falar um discurso e dar a notícia. Todos sentamos no sofá me olhando e Pedro ficou do meu lado. Rony diz, fala logo que é, menino. Ganhar na loteria. Lucas diz, vocês vão se mudar de novo, não é? Yuri diz, nada disso. Eu quero falar algo antes da meia-noite. Treva diz, fala então. Amy diz,
Vai, tio, tô morrendo de curiosidade. Nossa, que tristeza. Eu olhei todos aqueles rostos felizes e empolgados e esperei tudo pra falar. Ai, eu amo. E ele disse, eu... Fala, Yuri! É só falar. Eu tenho... Eu suava e tava quase conseguindo falar. Eu tenho... Eu tenho... Dessa vez fui interrompido por Pedro. Pedro disse, ele tem carência. Oi? Pedro disse, ele tem carência. Oi? Vocês devem saber que morar com alguém não é fácil, né? Eles acenaram com a cabeça, ainda mais se ele for carente. Eu corri um pouco e eles riram um pouco, mas Yuri, eu disse, segurando meus ombros e olhando nos fundos dos meus olhos. Vários pontinhos. Ele olhou pra mim e disse, quer casar comigo? Ele abriu uma caixinha com duas... Eu amo, eu amo. Eu amo. Ele abriu uma caixinha com duas coleiras de prata de casamento. Eu acho que faz mais sentido uma coleira do que um anel no mundo furry. Eu vou matar o Lustre, eu vou matar. Eu comecei a chorar e obviamente gritei, Yorites. Sim! Depois de dizer isso, isso pra ele, eu pulei na direção a ele. Não me importava o que os outros atrás de nós iam pensar. Eu dou uma espiadinha por canto de olho, abraço pra ver minha mãe. Ela estava chorando e meu pai também. Chorando de depressão, que nojo. Ai, que brincadeira, que brincadeira. Vejo Amy batendo a palma, a avó dela, com um sorriso fofo. Só tinha medo do pai de Pedro. Ele quebra o braço pra todos. Que? Ele quebra o braço pra um selinho. Ele quebra o abraço pra um selinho e bota a coleira no meu pescoço. Nós levantamos e comecei a ver a família de Pedro. Não só eles, mas todos estavam batendo palmas. Todos batendo palmas. Isso me... Isso me fez chorar mais um pouco. Começamos a ouvir fogos de artifício. Me olho no celular e já são meia-noite. Eu procurei o Visco pela casa. Visco? Pela casa, pra ver se eu e o Pedro estávamos embaixo pra dar aquele drama de beijo, né? Aquela planta lá pra dar beijo, enfim. Só que não estávamos e quem estava eu nunca imaginei. Yuri. E debaixo do Visco vai ter que beijar. Pedro, quem tá embaixo do Visco? Yuri diz, Miguel e a Amy. Eu jurava que Miguel era gay e a Amy é meu melhor amigo. Cala a boca, Lusta. Na hora que eu disse, os dois ficaram corados e ficaram se olhando. Eu achei fofo. Ambos fecharam os olhos e foram devagar para frente. Ai. Um do outro e deram um selinho. Todos aplaudindo. Nossa, coisa estranha. Que coisa muito estranha. Comemos a ceia de Natal, que estava uma delícia. Aos poucos o tempo foi passando. Quebra de tempo. Depois de um tempo, tudo aconteceu e eu fiquei na cozinha sozinho. Eu escuto passos atrás de mim e eu me viro. Saorin? Yuri, tem um minuto? O pai do Pedro? Yuri, sim. Saorin diz. No início... No início, eu não queria que Pedro fosse aquilo. Chegamos a brigar como tu deve se lembrar. Briga? Nós precisamos... A gente precisa se mudar. Mas eu vejo que eram... Ai, Luster, pera. Nós precisamos se mudar, mas eu vejo que eu era um babaca, que precisava tomar vergonha na cara. Então, você me desculpa? E ele diz, é claro, que estranho. É pensamento ali. Theorin diz, faz o Pedro feliz, tá? E ele diz, tá. Ele saiu da cozinha correndo. Que brincadeira, só saiu da cozinha. Eu queria saber quando ele, tipo, ai, amo gays. Tipo, danado, porque era mó homofóbico, enfim. Continuando. Todos começaram a arrumar suas coisas e sair. Eu queria que eles ficassem. Eu estava ficando cada vez mais cansado esses dias e todos foram dormir. Paulo e Pedro. Escuridão. Como todos os meus sonhos. Achei incrível meu pai não ter feito nada e agora podia sonhar em meus sonhos. Pera, um gato todo preto? Não me diz que eu tô lá de novo. Antes que eu pudesse virar, escuto aquela voz. Ali diz, eu não sei quem é ali.
Não faça a cerimônia, não vai dar tempo. Faz ele aproveitar. Dia seguinte, acordei com energia, já que eu estava no lado do meu marido. Não tinha como isso piorar. Só tinha medo daquele sonho. Parecia loucura. Mas aquela voz tinha razão. Não ia dar o dinheiro. Acho melhor só ir no cartório completar os documentos. Fui acordar Yori e vi que ele tinha algumas manchas estranhas atrás da cabeça. Estranhei e acordei ele. Pedro disse: Yori, Yori, vamos acordar? Ele abriu os olhos lentamente, parecia ser fofo. Do nada ele quase me deu um soco na cara. Yuri. Ah! Ele parou o soco quase e bate em mim. Pedro. Pedro, eu já disse que não é pra me acordar assim. Assim como? Acorda normal. Pedro diz: Tá, vamos nos arrumar, temos que sair. Quebra de tempo. Estávamos andando para a prefeitura. Tive que parar o carro meio longe porque não tinha vaga. Enquanto andávamos, conversávamos de patos dados. Eu lembrei de ontem o assunto dos velhinhos e fui Quê? Eu lembrei de ontem do assunto dos velhinhos e fui brincar com ele sobre. Pedro diz. Então lembra de ontem? Yuri diz. O que exatamente? Aconteceu tantas coisas? Pedro diz. De nós dois velhinhos e provavelmente estar de cadeira de roda e você naquela cadeira de balanço, sei lá o nome. Yuri diz. Não dá pra trocar de... Interrompi ele porque queria falar algo que ia achar fofo. Pedro diz. E como o Miguel já tem até namoradinha e... Nossa, super. Imagina só, nós dois vendo os nossos netos correndo pelo quintal. Quando eu terminei essa frase, ele ficou parado encarando o nada. Pedro? Quer dizer, Yuri... Pedro diz. Yuri? Ele tinha a cara de morto, não sei explicar. Yuri. Yuri diz. A gente não pode se casar. Como assim? Ele tá bem, queria fazer tantas perguntas. Pedro, o quê? Eu tô confuso. Mas enfim, foda-se. Tô nem aí. Ele olhou nos meus olhos e comecei a correr pra trás. De onde nós viemos, eu corri pra trás. Principalmente que era perigoso fazer muito esforço. Pedro disse: Yuri, o que você tá fazendo? Volta! Gritei pra ele enquanto nós estávamos em um parque que tinha ali perto. Yuri disse: Não me procure. Eu não preciso de ajuda. Ele gritou de volta enquanto eu estava no meio de uma multidão. Tá bom, né? Eu entrei lá no meio e consegui ver ele entrar numa loja e fui atrás. Quando cheguei lá, ele não tinha pra onde correr, já que estava na única entrada. Corri pra cima dele e ele pulou no balcão da loja. E eu fui abrir a porta dos funcionários, fui atrás. Quando ele abriu, não deu para a parte de trás da loja, mas sim um total breu, com uma criatura branca no fundo. Parece que ele não percebeu e já ia entrar, mas eu puxei para trás e eu abracei para ele não fugir. A porta se fechou sozinha. Pedro disse: O que aconteceu? Ele parou de se debater, então soltei ele. Yuri disse: Eu só preciso de um tempo sozinho. Ele disse já se levantando. Tinha medo de ele correr de novo. Pedro disse: E precisava correr? Você podia ter morrido, com certeza. E ele disse: Morrido? Como? Pedro disse: Pera aí, gente, tô meio cansado. Muita concentração. Aqui é. Pedro diz: Você não pode fazer um esforço, lembra? Você não pode fazer esforço, lembra? E ele diz: Isso é bobeira. Agora me deixa um pouco sozinho. Ele saiu da loja andando, pelo menos andando. Eu vi meu celular e peguei ele. Pedro fala: Alô, mentira. Pedro, você vem pro show? Você faltou ao ensaio. Fiquei preocupada. Não esqueci. Não, esqueci que era hoje. Notas finais. Próximo vai ser o penúltimo capítulo. Graças a Deus. Porque eu não aguento mais. Agora meu aviso, manas e manos. Quanto tempo de gravação, véi? Porra, odeio quando acontece isso. Porra!
Gente, só erros. 24 minutos? Tá ótimo. Não vai ficar tão longo não. Eu só ler mais rápido e tentar não sentir a minha alma morrer. Capítulo de aviso, nota do autor é um aviso rápido. Capítulo 12, aviso, POV ali. Ali diz: olá, leitor. Tenho uma notícia pra você. O escritor da história está fazendo os próximos 2 capítulos o mais caprichado possível, então não se preocupa que ele não morreu. Já ia esquecer de avisar, os próximos 2 capítulos são os finais. E que sabe o que isso pode acontecer? E que sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Ele diz: e aí, já tem teorias? Notas finais: o top 10 fóruns deram aviso em um capítulo. Muito merda. Próximo capítulo: a decisão. Notas do autor. Não carregou ainda, velho, calma. Notas do autor. Essa capa não faz sentido, né? Já você vai entender. Café com leite, é uma capa, um monte de quinquilharia. Enfim, Pave Pedro. Continuando a leitura, muito capaz de ser louca. Eu tô louco, para. Eu tenho que ir rápido, eu nem me arrumei e nem ensaiei direito. Entro no carro e vou em direção ao salão que íamos fazer o show. Meu celular tocou várias vezes, era Carlos me ligando. Isso me irritava, então mudei o meu número de celular. Imagina, não. Mudei o celular. Mutei o celular, provavelmente era. Nossa, eu amo o Luciano falando, ele tá se esforçando pra cacete, fazer um capítulo foda. A primeira frase já tá errado. Cheguei lá e tava Tina com os outros. Eu não sei explicar, mas enquanto tocávamos senti algo estranho, algo ruim, que eu deveria ter entendido. Eu poderia ter deixado o Yuri sozinho? Essas perguntas me fizeram desconcentrar, fez errar algumas teclas. Depois de tudo, acabar eu queria sair dali, mas Tina me puxou pelo braço. Tina disse: cara, o que está acontecendo? Nós tocamos por alguns meses e sempre foi bom. E hoje você tá horrível. O Yuri tá bem? Eu tirei a mão dela do meu braço para que eu pudesse me virar. Pedro disse: olha, eu não sei. Desculpa por hoje, mas eu quero muito ver ele. Rocky diz: Cora, meu colega de trabalho falou depois. Por que você veio se tinha isso para resolver? Pode faltar amanhã se precisar. Eu, eu tenho sorte de ter eles. Verdade. Saí de lá e fiquei parado na frente do salão. Liguei pra Carlos pra ver o que era. Pedro disse: alô? E Carlos disse: por que você não atendeu antes, cara? Ele tinha um tom de desespero que era muito estranho. Pedro disse: olha, eu tava ocupado. Fala o que era. Carlos disse: o Yuri, não, 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 não. Ele tá no hospital de novo? Eu tenho que ir lá? Pedro disse: peraí, eu tô indo aí. Sai, vai, demo. Só vai demorar. Ele me interrompe. Carlos diz: eu já tentei, tudo pode. Tudo. Tu só pode ir lá amanhã. Eu senti algumas lágrimas correndo no meu rosto. Pedro diz: e o que você quer que eu faça? Eu tava confuso, não sabia fazer e fiquei parado na rua. Carlos diz: não sei, cara, nem eu sei o que fazer. Fiquei em silêncio, mas eu olhei pro outro lado e vi algumas pessoas me olhando. Escuto a voz de Carlos e volto pro celular. Já sei. Deixa eu. Hã? Deixa o Miguel longe disso. Vê se ele pode ficar em casa daquele amiguinho dele. Pedro disse: tá, desligo. Entrou no carro, o sol já estava no ponto e deixei a cidade bonita. O sol já estava deixando a cidade bonita a ponto. Mas não naquele dia, tudo parecia meio cinza. Acelerei para casa. Quebra de tempo! Eu vi Miguel no quintal. Ele tava fazendo uma montanha de lama. Peguei ele e levei para a casa da Amy. Quebra de tempo! Cheguei na casa de Amy e fui até a avó dela. Expliquei tudo. Pedro disse: dona velha, olha, Yuri tá no hospital. Eu não conseguia muito bem falar isso. E eu não queria deixar Miguel nesse climão. Pode deixar ele aqui por alguns dias? Ela disse: claro, meu filhinho. Ela era tão fofinha, amo velhinhos. Me despedido
Entrei no carro e voltei para casa. Quando eu entrei, tava tudo sem. Quando eu entrei, tava tudo sem mais aquele brilho de antes. Não me trazia conforto e era só escuro. E só tinha uma coisa que brilhava, a janela. A luz caía sobre ela e eu ia até o banquinho do meu teclado eletrônico. Por que não tocar? Vai que me traz conforto de novo. Sentei e ainda não senti o conforto de estar em casa. Liguei o abajur do meu lado e vi um pouco mais da casa escura. Botei uns dedos sobre a tecla e ela obviamente ficou, tá. Entediado, olho sobre o que a luz da abajur iluminava. Tinha uma bolsa rosa dele, debaixo dele. Peguei e lá estava cheio de coisas novas. Coisas como fotos, lembranças e outras coisas que lembrava eu, Yuri e Miguel. Peguei essas coisas, botei elas sobre o teclado, na parte onde prende o papel. Tá na capa do capítulo. Obrigada por explicar, Luster. Olhei para aquelas coisas e me inspirou a tocar. Comecei a tocar olhando e relembrando cada coisinha possível dos momentos juntos. Tinha uma pinha de árvore, ela me lembrava o Miguel, Yuri tacaram. Quando tacaram no meu pai. Tinha a vassoura de vaso e Yuri roubou do pai dele. Tinha tickets daquele parque que fomos juntos. A carta da minha, por alguma razão. Tinha aquele suéter meu, onde Yuri nos beijamos pela primeira vez. As passagens de avião, eu sentia as lágrimas correndo no meu rosto enquanto eu relembrava das coisas com minha canção de piano J. Sim, tem um J aqui. Comecei a lembrar das coisas daqui, o Halloween, aquela fantasia ridícula de Elsa, coisa mais 18, constrangedor que tivemos no banheiro, os meus filmes bobo do Carlos. Comecei a lembrar do Yuri em geral, seus pelos, sua comida favorita, seus filmes favoritos também, o sonho dele de pular de paraquedas. Pedro, pera! Interrompi meus pensamentos e a minha música. O sonho dele sempre foi pular de paraquedas. É isso. Tudo ficou tão claro. Eu tenho que realizar esse sonho dele antes que seja tarde. Mas eu tenho que roubar ele do hospital. Então resolve isso amanhã. Vou para a cama dormir. Notas finais. O último capítulo sai amanhã, com certeza. Então se preparem para se matar. Último capítulo da fanfic do Lusterflix Café com Leite, o adeus, capítulo 14, o adeus. A capa, eles pulando de um paraquedas e morrendo. Pedro diz: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quanto tempo já gravamos, gente? Porque meus olhos estão ardendo, minha cabeça tá queimando, eu estou com raiva. Meia hora, puta que pariu. Ai, meu Deus, eu tô gastando toda a energia vital que eu tenho pra ler isso rápido. E sem sentimento, sem nada. Eu tô terminando, não aguento mais. Pra ver, Pedro. Não sei como consegui dormir essa noite. Eu estava tão animado que acordei às 7 da manhã. Peguei meu celular que estava carregando e comecei a pesquisar sobre paraquedismo em Denver. Nada me ajudava muito além de achar uma propaganda que sim. Entrei no site e era $1.300 por mamífero. Por mamífero. Olhei a nossa conta bancária e tinha $2.700. Não dava pra levar Miguel. Não, mas sou muito pobre, vai tomar no cu. Tomei um banho e me arrumei para ir no centro de paraquedismo. Ficava fora da cidade, então não ia demorar. Entrei no carro e fui. Quebra de tempo. Chegando lá, vejo um senhor que parecia um piloto e tudo. Ele era um panda. E fui perguntar pra ele. Pedro disse: desculpa, senhor. O panda falou: pode me chamar de Marcos. O que deseja? Pedro disse: eu queria 2 ingressos. Ou sei lá como se chama. Para eu ir para o meu namorado. Falei, mas de paraquedas. Não sei se deveria ter falado namorado. Talvez ele deixe de nos pagar por isso. Quê? Tá bom, né? Tanto faz. Marco disse: lugar estranho para se fazer um encontro. Aceitamos cartão e dinheiro vivo. Yes, deu certo. Pedro disse: vai ser no cartão mesmo, do ticket.
Dei o cartão para ele passar na maquininha. Era doloroso ver todo esse dinheiro indo embora. A hora que eu disse, tudo bem, eu tô disposto até o pôr do sol de não. Então, bateu o sono. Tudo bem. Eu tô disposto até o pôr do sol. Pôr do sol de noite é legal fazer paraquedismo. Uou, bom saber. Entrei no carro, fui pro hospital. Aqui. Queria fazer isso o mais rápido possível, que nem eu lendo essa fanfic. Eu já imagino que o Yuri. Eu já imaginava o Yuri caindo da preciosidade morrendo. Ai, que horror. Brincadeira, morrendo não tem. Ele tinha medo de altura, mas não fazia muito sentido esse ser o sonho dele, mas tudo bem. Quebra de tempo. Eu já estava no hospital, sorte que ainda era cedo. Eu não sabia se eu podia visitar ou não, mas mesmo assim, eu entrei no hospital e fui procurar na sala por sala, com medo de alguém perguntar se eu estava perdido. Depois de muitas salas, acho ele. Ele estava calmo olhando para o teto. Abri a porta e fui até ele. Ele parecia estar tão confortável ali. Ele me viu e me deu um sorriso. Yuri disse: Pedro, o que você está fazendo aqui? A voz era rouca e cansada e confortável para meus ouvidos. Vou ter que falar de novo. Pedro, o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Pedro disse: me tiraram uma notícia. Yuri disse: tudo bem, tu não pode ficar aqui. Vão me preparar para a quimioterapia. Não pode me visitar. Enquanto ele falava isso, eu já fui planejando o plano. Pedro disse: mas Yuri, tu não quer fazer um gesto antes? Ele me olhou curioso. Yuri disse: o que é? Pedro disse: é surpresa, temos que ir escondidos. Yuri fechou suas roupas e nós saímos da sala. Era um corredor largo, meio escuro e vazio. Podia aparecer alguém em qualquer momento. Puxei ele pelo elevador sem fazer barulho. Yuri disse: coisas para se lembrar. Coisas para se lembrar, escapar de um hospital. Pedro disse: ainda bem que isso não é aqueles filmes, clipes. Certeza que ia parar em um andar com um médico esperando a gente. Ele riu. Super riu. O andar. Nossa, que loucura para o João. Eu sou o João, tá? Já ouvi apelido. Enfim. O andar parou e Yuri se escondeu atrás de mim. Pedro. Estamos no terra, não tem como ficar. A porta abriu e saímos o mais rápido possível. Não olhei pra trás pra não ver se alguém tinha visto. Só entrei no carro com o Yuri. Entramos no carro e lá deu uns calafrios. Isso poderia ser sequestro? Não, imagina. Eu já tinha feito merda e é mais fácil terminar. Quebra de tempo. Ai, meu Deus, era fofo Yuri ficar vendo cada coisa da estrada como se fosse a última. Eu sabia que ele ficaria bem depois da cirurgia. Demorou um pouco para chegar lá. Eu já estava cansado das longas viagens que fiz. O senhor foi super simpático com tudo. Marcos disse: sabiam que vocês combinam? Como assim? Do nada? Pedro disse: sim. Marcos disse: vocês são tipo... Ai, eu vou matar. Preparem pra ouvir a frase. Não, Lúcia deve ter achado a coisa mais inteligente do mundo quando escreveu essa bosta. Vocês são tipo café e leite, separados e juntos combinam. Achei fofo. Que morra. Ele me perguntou se Yuri sabia e eu disse que ele me recomendou vender a ele. Assim fiz. Yuri ficou mais curioso ainda. Estávamos no avião pequeno que o Marcos tinha e começamos a decolar. Yuri disse: onde estamos indo? Eles sentaram no fundo do avião. Pedro disse: você vai gostar. O avião começou a subir e eu via pela janela as coisas ficando pequenas. Eu via a curvatura da terra e ela ficava azulada. Sim, azulada. Parecia que não era plana. Não é mesmo? Algum tempo depois passamos as nuvens e isso me preocupou. Tava alto demais, velho. Depois de um tempo, quando achei que já tava na hora de tirar a venda dele. Caralho, tava vendado, eu nem percebi. Eu li muito rápido. Perdão. Eu estava com a roupa de paraquedismo e dei uma pra ele. Ele estava assustado com tudo e eu vesti. E ele disse: Pedro,
isso é o que eu tô pensando? Pedro disse, sim! Disse, entregando a mochila de paraquedas pra ele. Ele ficou todo animado. Marcos disse, já querem pular? Ele falava enquanto pilotava. Pedro disse, sim! Gritei para que ele possa ouvir. Talvez a idade deixe ele não ouvir muito bem. Enfim. Yuri se vestiu e eu abri a porta. Nossa, eu amo que o cara ali, o Yuri é profissional, né? Sabia abrir até avião. Eu estava na nossa frente, veio um clarão e o vento batia muito forte na nossa cara. O Marcos começou a dar umas instruções. Marcos disse: olha, os pombinhos não podem ficar juntos enquanto soltam de paraquedas. Podem acabar enrosnando e fazerem vocês caírem. A mochila vai apitar quando o paraquedas for acionado. Então, quando ouvirem e verem a luz, piscarem e se afastem. O resto vocês devem saber. Boa sorte. Ele virou a cabeça e voltou a controlar o controle do piloto para continuar dirigindo. Olho para ele, ele parece com medo. Pedro diz, que foi? Provavelmente era mais de altura. Yuri diz, não sei se eu devo, segurei a pata dele. Pedro diz, eu vou com você. Yuri diz, não podemos ir juntos. Já sabia que ele ia falar, então interrompi. Pedro diz, eu sei, mas irei o mais longe que puder. Nós dois olhamos e pulamos, ainda de patas dadas, e caímos sobre a brisa gelada que batia nossa cara. Yuri estava com o braço tampando os olhos com medo do que poderia ver. Até que eu disse, Pedro! Não, Pedro disse, Yuri, olha que lindo, realmente a vista toda lá de cima era linda, dava pra ver várias cidades. Ai, meu Deus. Cidades vizinhas da nossa. E ele disse, uau! Ele falou enquanto tirava o braço dos olhos. Depois disso, ele começou a rir genuinamente e a gritar de alegria. Oh, isso é lindo, cara. A felicidade dele me contagiou e nós dois começamos a rir e gritar enquanto caímos. Eu ouvi a luz piscando na minha mochila. Então eu sabia que estava na hora de soltar as patas. Eu olhei para Yuri para avisar, mas ele tem uma cara meio triste e emocionada olhando para mim. Ele olhou para minha mochila e depois nos meus olhos e depois fui ver a mochila dele e ela não estava lá. Nossa, que assim que é bom, morre logo. A brincadeira que eu fiquei confuso. Só que antes que eu pudesse falar algo, ele soltou a minha pata e a gente começou a se distanciar. Ele me dava um tchauzinho. Ele me dava um tchauzinho e eu comecei a chorar. Ele se kill yourself? O que aconteceu? Eu fui tentar puxar ele, mas o meu paraquedas se abriu e eu fui pra trás. Só que eu estava diminuindo até aquele ponto marrom sumir de vista. Vários pontinhos. Pobre Yuri. Finalmente escuridão, eu sentia meu corpo se levitar, isso era a morte, eu não complexo nada, eu fiquei um tempinho até ouvir uma voz. Ali disse, Senhor Yuri, o que é isso? Algo branco, talvez seja melhor eu aceitar, ver se você vai saber se seja Deus. E ele disse, sim, gaguejei. Ali disse, fico feliz de ter aproveitado a sua vida e curti-la. Eu curti ela. Eles me espionava e ele disse, jura? Eu tava meio envergonhado porque não é todo dia que alguém confessa que era stalker meu. E ali disse, sim, mas era melhor terminar a fanfic antes de perder a graça. Fanfic? Nossa, o Losterel ali. Então você está pronto para ir para a grande luz? Eu abri a porta e do nada tinha uma grande luz branca. Aquilo devia ser o além. Eu só tava meio triste por tudo isso. Ai, ali diz, por que está triste, Yuri? Credo, parece que isso lia meus pensamentos. E ele diz, sabe, eu fiz quase tudo na minha vida com o Pedro. Eu falava enquanto entrava na porta. Agora fazer algo tão importante sem ele é estranho. Eu só queria que ficássemos. Sinto algo na minha pata. Pedro diz, juntos? Yuri, juntos. Sim.
Tá, Pedro também seguiu a selfie, aparentemente, já que ele tava junto do Yuri. Notas finais. Fim. Notas finais. Fiz acabar a mesma frase do começo. Do grande bosta. Espero que tenha gostado. Odiei. Nossa, eu odiei muito. Uma bosta. Tá, gente, quanto tempo deu? Nossa, eu tô tão feliz. Acabou essa droga, eu não aguentava mais, velho. Não aguentava mais, velho. Que hora 5 minutos. Puta que pariu! Foi gênio, foi Einstein. Li rapidão. Gente, olha. Notas finais. Ai, sei lá. Gente, acabou a fanfic do Lusterflix. Amém, acabou. Coisas que eu tenho pra falar. Essa história não tem pé nem cabeça. O Luster era um tonhãozinho na época que escreveu. Primeiramente falou, ai, furries. Um café com leite. Ai, café com leite, vou criar uma história. Começou a criar, não faz nem sentido. Os pais do nada começaram a adorar gay. No final foi meio corrido esse final, todo mundo se matou. Por algum motivo, o Luster ama uma coisa meio, né, suicide, né? Ele ama colocar um monte de ponto e deixar espaços em branco. Mas muito bom, muito bom. Gente, um furry lê isso e gosta, então vou ficar feliz pelo menos. Ai, gente, essa foi a fanfic. Nossa, acabou, graças a Deus. Acabou, agora pra fanfic provavelmente eu vou continuar uma que eu tava lendo do Gemma Please. O legal carteiro cósmico Gemma Please e o Vitor e o Jean Cheiroso, enfim. Recomendações! Recomendações. Recomendo ouvir o EP que eu vou lançar, que vai se chamar Páprica. YouTube, Spotify, qualquer lugar tem. E só ir no meu Instagram que vai achar lá, facilzão de achar. Space Jovem, meu Instagram. É só indo no meu destaque, que tem um destaque de música, vai estar lá, provavelmente. Eu reposto sempre minhas músicas. Ai, gente, o quadrinho. Tem um e-mail que é assim, jovemplace@gmail.com. joviplace@gmail.com, tudo minúsculo. jovemplace@gmail.com. Gente, mandem pergunta, qualquer coisinha aí, que é pra eu ler num quadro chamado Hora da Historinha, na ideia. Cara, me dá solução agora. Enfim, mas já tá acabando o podcast, então tá de boa. Enfim. Daí mandem suas coisas. Pode mandar pela DM do Instagram também, acho legal. Mas manda no e-mail que é mais certinho. Se um dia eu olhar, eu olhei. Falar na minha rede social novamente. Gente, vai no meu Instagram, no meu TikTok, Space Jove, SPACE. JV, Space Jove. Entra no meu Linktree e tem tudo certinho. Minhas coisinhas, velho. Por favor, me ajuda, velho. E, ai, a galera dá tchau, gente. Tchau. Só umas coisas. Episódio número 68, gente. Episódio 68. Gente, realmente foi isso. A saga do Lusterflix. Depois de 40 mil anos lendo essa fanfic que eu não aguentava mais. Realmente acabou. 6 partes, velho. 6 partes dessa fanfic. Caceta, nunca fiquei fanfic por tanto tempo, velho. Fanfic longa da porra. Enfim, eu espero que tenha gostado desse episódio e dessa fanfic. Eu acho difícil, né? E o Lúcio era todo piada, pelo amor de Deus. Enfim, gente, esse foi o episódio 68. E eu acho que acabou. É isso, gente. Realmente. Tchau, bênção, uma boa noite e até.